Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Escrita Criativa. Meu nome é Lorena Brilhante e no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre a fábula, né, que faz parte do gênero narrativo. Mas primeiramente é preciso que a gente compreenda o que engloba o texto narrativo, certo? A gente tem como primeiro tópico o gênero narrativo, né? E é importante que a gente entenda que para haver um texto narrativo é preciso que a sua estrutura, ou seja, as partes que vai compor esse texto, elas sejam respeitadas. Então, a estrutura da narração ela é dividida nesses 5 tópicos, né? Primeiramente, a gente tem a apresentação, o desenvolvimento, o clímax, o desfecho e, no caso da fábula, mais especificamente, a gente vai ter a moral. Então, vamos lá. Na apresentação, que também pode ser chamada de introdução, é a primeira parte do texto, né? É a parte em que o leitor ele vai se familiarizar com os personagens, as características desses personagens, né? O espaço, onde que estão aqueles personagens, quando que está acontecendo aquela história, né? Depois a gente tem o desenvolvimento, né? Que compõe a maior parte da narrativa, e é nessa parte que acontecem os conflitos, né? As ações, os acontecimentos dos personagens. Então, no desenvolvimento, os fatos eles vão começar a se desenrolar, né? As situações vão ficando cada vez mais complexas, né? Até chegar no clímax. Que o clímax ele faz parte do desenvolvimento, né? E ele designa um momento emocionante da narrativa, né? Um ponto alto da narrativa, uma virada de mesa que o leitor vai ser surpreendido, certo? Então, é possível que por conta desse clímax haja uma mudança de estado do personagem, certo? E por fim a gente vai ter o desfecho, né? Que também pode ser chamado de conclusão, e ele é determinado pela parte final da narrativa, certo? Onde, né, depois de todos aqueles acontecimentos que foram acontecendo ao longo da narrativa, né, os conflitos eles vão ser resolvidos e essa narrativa ela vai ser finalizada, certo? Já no caso da fábula, né, que tem a moral, o objetivo da moral é justamente trazer um ensinamento para o leitor a partir daquilo que aconteceu ao longo da narrativa. Então, é importante que a gente entenda quais são os elementos essenciais na composição da narrativa, né? Primeiramente, a gente vai ter esses 5 elementos: tem o narrador, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço, né? Vamos falar de um por um. O narrador é aquele que vai narrar a história, né? Que vai contar a história para o leitor. Na fábula, mais especificamente, vai estar sempre na terceira pessoa, porque o narrador ele não é participante ativo da história, né? Ele é apenas um narrador observador, que está distante, está só observando aquilo que está acontecendo, né? E contando. Já na parte do enredo, né? Vai tratar da estrutura da narrativa, né? A trama que vai se desenrolar as ações daqueles personagens, né? Esse enredo que vai ter uma sucessão de acontecimentos, né? Que vai gerar a trama da história, né? Depois a gente vai ter os personagens, certo? E os personagens que compõem a narrativa, eles podem ser classificados como os personagens principais, né? E também os personagens secundários. Na narrativa da fábula, são utilizados com frequência animais como personagens principais, né? Vocês vão perceber isso nas fábulas que eu trouxe para a gente analisar. No entanto, esses animais, eles não são animais comuns, né? Eles são animais estereotipados, caricatos, né? Mas que eles se assemelham aos seres humanos, porque eles justamente estão lá para representar os seres humanos, né? As ações geralmente feitas pelos seres humanos. Depois a gente tem o tempo, né? Que está relacionado com o tempo que está acontecendo dentro daquela narrativa, né? E por fim a gente tem o espaço, né? Que é o local onde é que a narrativa ela vai se desenvolver, né? Ela pode acontecer no ambiente físico, ou no ambiente psicológico, ou no ambiente social. Bom, pessoal, agora no terceiro tópico a gente vai falar um pouco sobre a fábula, né? Que a fábula é um gênero literário cuja principal característica é a narração alegórica, né? Uma narração fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas que é permeada por recursos lúdicos e pedagógicos, certo? Geralmente a fábula ela é uma narrativa curta e, dependendo do autor, muitos utilizam diálogos, outros não, né? Então fica a critério do escritor. E a fábula ela sempre leva a um ensinamento no final, que é a moralidade que vai distinguir esse gênero literário dos demais. No Brasil, o autor que mais se destaca na criação de fábulas é o Monteiro Lobato. Então a gente vai analisar 2 fábulas hoje, uma do Monteiro Lobato e outra de um escritor também muito renomado francês que se chama Jean de La Fontaine.
Então, pessoal, nesse quarto tópico, né, análise das fábulas, primeiramente a gente tem a fábula do Monteiro Lobato, que se chama O Cavalo e o Burro. Nessa fábula, a gente vai acompanhar, né, a rotina de um cavalo e de um burro, né, que eles estão trabalhando, carregando pesos para os seus donos, né, os tropeiros. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar aqui nessa fábula é que o título sempre vai ter o tipo de animal que vai tratar, quais são os personagens daquela fábula, né? Que no caso vai ser o cavalo e o burro. Depois, né, a gente precisa entender quais são as características dessa fábula, né? Ela é uma fábula, como a gente pode perceber, que tem muitos diálogos, né? Então ela vai focar muito nessa interação entre os personagens. Depois é importante que a gente preste atenção na apresentação, né, que é o primeiro tópico. Como vocês podem perceber, esse primeiro parágrafo ele constitui essa apresentação, né? Que ele apresenta quem vai ser os personagens, o local onde vai acontecer, né? As características dos personagens, né? Já na parte do desenvolvimento, que a gente vai entender os conflitos desses personagens, né? Que a gente vai entender que um personagem, no caso o cavalo, ele está sendo egoísta porque ele não quer ajudar o seu companheiro, o burro. Bom, o clímax, pessoal, é quando o burro ele não consegue mais carregar as arrobas, né? Então, o cavalo ele vai ser obrigado a carregar as arrobas do burro, né? Se ele tivesse ajudado, né, ele poderia não estar naquela situação de ter que carregar as suas e também as do burro. O desfecho, né, que a gente vai ter um outro personagem, o papagaio, que ele vai, né, comentar aquela situação chamando o cavalo de burro. Quem mandou ser mais burro que o burro? A moral da história é que a gente leva em consideração os nossos atos, né? Que tudo que a gente fizer vai ter uma consequência, né? Ou boa ou ruim. Então, através dessa fábula, a gente pode entender o real sentido e função da cooperação, né? Mostrando que a convivência em sociedade é necessário, né, que haja uma harmonia nessa convivência. Então, é importante que um ajude o outro. E também essa fábula ela permite que seja trabalhada a ideia de que eles são responsáveis pelas suas atitudes, né, os seus pensamentos e as suas decisões. E para que eles tenham um senso crítico, né, eles devem pensar direito antes de agir, né, não pensar apenas em si, não serem egoístas, mas sim devem pensar no senso comum, né, uma vez que uma decisão mal tomada pode atingir não só a pessoa que ele não quis ajudar, mas ele mesmo. Bom, pessoal, aqui já na segunda fábula, né, a raposa e a cegonha, vocês podem perceber pelo título, né, que como a outra fábula também vai se denominar pelo nome dos animais, né, que vão ser os personagens principais dessa história, que é a raposa e a cegonha. E essa fábula, ela vai se tratar sobre um convite de um jantar que cada uma faz à outra. E a gente vai vendo o desenrolar desse jantar, né, o que foi acontecendo. Então, a característica dessa fábula é que, ao contrário da outra, ela não tem muitos diálogos, ela é mais uma descrição do acontecido, né? Então, o narrador ele vai narrar o que se deu nesse jantar. Nesse primeiro parágrafo, a gente tem, né, a apresentação, ou seja, a introdução, né? A gente vai descobrir quem são os personagens, qual é a situação, né, em que eles se encontram, né, que foi convidado para jantar, certo? O objetivo daquele, por trás daquele jantar, né, que seria pregar uma peça na outra. Já na parte do desenvolvimento, a gente vai ver que esse conflito ele se dá entre essas duas personagens quando a raposa prega a peça na cegonha, né, fazendo com que a cegonha não seja capaz de se alimentar naquele jantar, né? Então aquele jantar foi tudo arquitetado para aquilo acontecer. Então vai se desenrolando até chegar no clímax, que é justamente a vingança da cegonha, né? Que ela vai fazer a mesma coisa que a raposa fez com ela vai pregar uma peça na raposa. A gente vai ter o desfecho, né? Que nada mais é do que a fala da raposa, ela reconhecendo os seus erros. Tem a moral aqui no final, trate os outros tal como deseja ser tratado. Então, pessoal, nessa fala a gente pode destacar as intenções dos personagens, né? Ao fazerem um convite para um jantar, né? Como se fosse uma espécie de vingança. Né? Aqui vai ser trabalhada a ideia de que os personagens eles são responsáveis pelos seus atos, né? Pelos seus pensamentos, as suas decisões, e eles vão sofrer as consequências, né? Então, outro ponto importante é que a raposa, no final, ela demonstra ter uma consciência, né, do que ela fez, né, quando ela assume o seu erro, né, que ela diz que aquilo que ela fez foi errado. E ao assumir esse erro, demonstra uma mudança de estado da personagem. Então, é a partir dessa consciência, né, da raposa que a gente pode perceber uma certa evolução, né, que ela reviu as suas atitudes, né, e pode ser que através desse acontecimento ela se torne, né, um animal melhor.
Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a nossa atividade. Eu vou querer que vocês escrevam uma fábula, né, com base num desses 3 temas: mentira, bondade e respeito. Vocês vão escolher um entre os 3, fica ao critério de vocês. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até o próximo vídeo. Tchau!